Olá, seja bem-vindo a mais um dia do podcast Minha Lição de Hoje, agora também em vídeo, quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. O tema de hoje é recuperando o que foi perdido. Eu vou iniciar com uma oração. Você que nos ouve, pode fechar os olhos, queremos orar. Santo Deus e amado Pai, Tua palavra está aberta e que através desse estudo da lição possamos ouvir a Tua voz e saber que o Senhor quer nos guiar, mais uma vez nos abençoar no estudo da Bíblia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou aqui mais uma vez com o professor Jason. Professor, seja bem-vindo e Deus abençoe mais uma vez. Agradeço mais uma vez aí, bom estar na presença de vocês para a gente aprender um pouco mais da palavra. Nós vimos durante a semana que Deus preparou de forma muito especial o jardim. Deus preparou a primeira sala de aula, o jardim, os primeiros alunos, tratou com amor. Contudo, o primeiro casal estragou a vontade e os planos de Deus. E nós temos agora essa expulsão, né? Até aqui o comentarista da lição, o autor da lição, que esse trimestre são vários autores, ele diz que eles foram expulsos da sala de aula, né? Cometeram um erro grave. Você que é professor, para alguém ser expulso da sala de aula, professor, tem que chegar no extremo, viu? Tem que chegar no extremo, né? Os meus alunos aí já sabem. E como foi essa expulsão aí, essa expulsão do jardim? Pois bem, como nós já vimos na segunda e na terça, por causa da transgressão, Adão e Eva acabaram sendo expulsos do jardim, recebendo essa penalidade. Isso nos traz uma nova experiência de educação. Em que sentido? Antes, quando eles estavam no jardim sem pecado, a educação tinha um objetivo. Era fazer com que eles conhecessem o caráter, os propósitos, a bondade do Senhor. Mas depois da queda, a educação ganha um novo significado, porque agora eles precisam ser restaurados à imagem e semelhança de Deus. Aquela imagem e semelhança que Deus tinha colocado lá em Gênesis 1, no homem e na mulher, Adão e Eva, agora ela é fragmentada, ela não é completamente perdida, nós ainda somos imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos mais uma imagem perfeita, como eram os nossos primeiros pais. Agora a educação tem justamente esse objetivo de restaurá-los à imagem original de Deus. E essa restauração e essa queda, ela foi fruto do livre-arbítrio. Deus instaurou o livre-arbítrio para os seres humanos, para o primeiro casal, que era a humanidade completa que tinha ali. Eles caíram e agora, como você bem falou, o processo de educação tem um intuito redentivo. Exatamente. Deus conhecia o risco, obviamente, ele é onisciente, conhece inclusive todo o futuro, e sabia do risco de Adão e Eva caírem em pecado. Mas ainda assim, Deus não quis sacrificar a liberdade de escolha deles. E é interessante que Cristo veio no processo redentivo, no plano da redenção, e passou a ser o nosso modelo. É isso que a lição de hoje traz. Cristo passa a ser o nosso modelo completo. Ele veio nos salvar e é Ele que nós devemos imitar. E na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nós temos aqui características diversas de Cristo, que o apóstolo Paulo vai trazendo, que são características necessárias ao nosso caráter, para que nós, nesse processo de reeducação, nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo, que é a imagem e semelhança do nosso Criador. Perfeito. O nosso professor, nesse processo de educação, né, faz algo que nenhum professor humano pode fazer por nós, né? Nenhum professor humano pode nos restaurar, nos renovar, mas Cristo pode. E uma vez que Ele nos restaura, nos renova, Ele quer mudar a nossa natureza, para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Por exemplo, nessa lista de versos que a lição dá, de 2 Pedro, versos 1, do capítulo 1, versos 3 até o 11, o verso 4 especificamente eu quero destacar aqui, porque ele diz que pelas quais, essas virtudes que Deus nos apresenta, né, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Ou seja, Deus deseja nos tornar participantes de sua natureza, né? Não como se nós fôssemos nos tornar deuses, divinos, né? Como algumas pessoas acham que significa essa passagem, mas nos tornarmos participantes da natureza divina, no caráter, na bondade, naquilo que nós éramos lá no princípio, imagem e semelhança dele. Por isso que a lição traz no final de hoje, que nós devemos procurar com diligência. É o que diz o versículo de número 10 do capítulo 1 dessa epístola. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Existem alunos e alunos. E o aluno que Deus nos chama para ser professor é o aluno diligente.
Exatamente. É aquele aluno que procura fazer a vontade de Deus e procura as melhores notas. Não que as melhores notas salvem, não é pelas obras, mas o amor de Cristo nos aproxima e nós nos esforçamos para estarmos mais próximos do caráter dele. Perfeito. Interessante que esse verso fala sobre confirmar a nossa eleição e vocação, né? É como se o professor tivesse escolhido os alunos e tivesse dito, olha, esse aluno aqui ele costuma fazer as atividades, ele costuma fazer o que é correto. Mas mesmo assim, nós devemos confirmar nossa eleição e nossa vocação, seguindo cada vez mais a vontade do professor, seguindo cada vez mais sua vontade. Então, muito obrigado a você que participou conosco hoje, que possamos nos esforçar para fazer cada vez mais a vontade de Deus. Um forte abraço e até o próximo podcast.